importante. Não sei se você já ouviu falar sobre fibrose cística, que também é conhecida como uma doença, a doença do beijo salgado. Já ouviu falar nisso? Minha gente, o que seria isso? Será que é genético, crônica? Bom, dizem aí que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Hoje, para falar sobre esse tema, esse assunto, eu vou receber aqui o nosso pneumologista, Dr. Alexandre Araruna. E a gente vai estar tirando aqui as dúvidas junto com você. Você que está aí do outro ladinho pode também estar participando. Já manda sua pergunta, se tiver alguma dúvida, manda pelo nosso WhatsApp, que a gente vai deixar aqui na telinha, tá bom? Já anota aí, já deixa gravado no seu celular para ser mais rápido e já manda áudio, manda pergunta. Fiquem à vontade, tá bom? Doutor Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Obrigado, Marília. Mais uma vez aqui, muito bom te receber. Vamos falar hoje sobre fibrose cística. O que seria a fibrose cística e o que é que causa? Fibrose cística, Marília, é uma doença que a gente vai preponderantemente encontrar em crianças, né? É uma doença genética que ninguém passa para ninguém e que, às vezes, o pai e a mãe podem ser portador apenas de um pedacinho, digamos, para a gente falar de uma forma mais simples para as pessoas compreenderem. E ele tem aquele pedacinho, mas não tem a doença. Mas ele, quando casa, por exemplo, com a esposa, e que ela tem aquele outro pedacinho, e tem a soma de um pedacinho com o outro, que é uma doença exatamente recessiva, ela vai gerar na criança, no seu filho, a fibrose cística. E quando a criança nasce com esse gene de fibrose cística, ele já pode ser detectado quando criancinha, através daquele teste do pezinho, que a mãe e o papai talvez vão lembrar, né? E aí ele vai fechar o diagnóstico mais caracterização depois, mas ali ele pode vir a desenvolver várias conformações da fibrose cística, né? Por que essa pessoa ela tem essa fibrose cística? Vem de onde? Qual é a causa disso? Exatamente. Uma vez, por uma questão genética, a soma do pedacinho do papai e da mamãe, da genética do papai e da mamãe, que não tinha uma doença, mas aquela criança pode vir a desenvolver, ele vai ter propriedade para ter alterações, digamos, numa proteína de uma célula. E essa proteína dessa célula, ela impede com que ela trabalhe direitinho e fica retendo secreção, muco. E aí, por exemplo, ela vai gerar em todo o corpo, certo? No nariz, através de sinusite, no pulmão, através de pneumonia de repetição, aquela mamãe que vê, meu filho tem muita pneumonia de repetição, alterações no abdômen, no pâncreas, no fígado, e aí vai gerar que as pessoas também, talvez vão reconhecer sobre a doença do beijo salgado, porque concentra, como eu acabei de falar, por esse defeitozinho nessa proteína da célula, e aí vai favorecer a formação do sódio. E o sódio, quando a gente toca nessa criança, vai sentir um salzinho a mais, diferente do que as pessoas normais tenham. Então, a pessoa não pode tocar em outras pessoas? Não pode. Aí, Na verdade, é uma questão genética, né? A pessoa nasce com ela. E a fibrose cística, uma das formas dela se apresentar, Marília, é através desse salzinho que a gente sente no rosto, na pessoa. Certo. Mas ali não é o problema maior. Na verdade, ali é só uma representação, só a pontinha do iceberg. Certo. E que, na verdade, a doença maior vai estar aí abaixo. Como eu falei, vai entupir, digamos assim, de forma bem simples para ser compreendido, várias regiões. E aí, por exemplo, quando entope nas regiões do pulmão, vai dar lesões císticas no pulmão, dá o nome fibrose cística. E essas lesões no pulmão vão dar, por exemplo, pneumonias. Várias pneumonias por ano. Uma criança que acaba de nascer, teve 6 pneumonias esse ano, no outro ano mais 2 ou 3, no outro ano mais 3 ou 4. Um exemplo. Mas também vai mexer no crescimento da criança, pode mexer em várias alterações, pode dar uma evacuaçãozinha mais abundante, mais gordurosa. E são todas consequência, Marília, dessa alteração dessa proteína da célula, que impede com que ela passe os elementos corretos através dela, certo? E que isso vai sim dar essas complicações ao longo da história dessa criança, adolescente ou adulto jovem, pelo menos em sua maioria. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem cura? Tem tratamento? Como é que é feito esse diagnóstico? Como é que a pessoa sabe se tá, se não tá? É só pela a questão do salgado mesmo, dessa questão? Ou tem alguma coisa, uma alteração, alguma coisa que a pessoa possa identificar? Porque vai que os pais não sabem, né? E a criança tá tendo, sei lá, pneumonia, ou sei lá, muitas repetições aí, né, adoecendo bastante, e às vezes não sabe o que é isso, né? Tem gente que não entende, é leigo, não vai saber. E aí, como diagnosticar
esse problema, se tem cura, se tem um tratamento. Fica pra gente. Marília, vamos lembrar que quando as crianças nascem, mais ou menos, a mamãe em especial vai lembrar disso, entre o terceiro e o 5º dia de nascimento da criança, é feito aquele teste do pezinho, aquela gotinha de sangue. Certo. Naquela gotinha do sangue ali já vai, entre outras doenças, também buscar esse diagnóstico. Certo. Quando dá negativo, e a criança na gestação, assim que nasceu, o médico, o obstetra, o pediatra que pegou a criancinha, não viu alterações, que percebesse que pode já vir, já vem com um cocôzinho diferenciado, assim, dentro da barriga da mamãe, decorrente do nascimento da criança. E ali ele já pode, em sendo positivo, já criar suspeita. Aí entrou naquelas crianças que deu positivo, Marília, então ele vai adentrar já a criancinha, recém-nato. Então, se fizer o teste do pezinho, já diz já faz o início da investigação com forma muito conclusiva hoje no Brasil. Muito bom. O teste do pezinho é o início. Uma vez suspeitou, aí você tem direito a outros exames, certo? Que vão caracterizar agora direcionado para a fibrose cística por sua vez, e vai-se então acompanhar. Porque o importante, Maria, está aí. Assim que encontra a doença positiva naquela criança, o telespectador que eventualmente conhece alguém ou que seja portador sabe bem disso, que quanto mais breve, imediato, um suporte específico de vários profissionais, Marília, e aí vai desde o médico, fisioterapeuta, nutricionista, uma teia de profissionais, e vezes, inclusive, associado a medicações, para que aquela fibrose cística ela seja mansa, que dê todo o suporte para que aquela criança, adolescente, se livre das complicações maiores que pode acontecer de forma mais intensa, quando não tem nenhum tipo de suporte, tratamento e orientação. Ok, vamos lá. Tem uma pergunta. Vamos soltar essa pergunta primeiro? Bora lá, já. Bom dia. Moro aqui em Santa Rita. Tenho um filho que tem o coração crescido e é gripado quase toda semana. Ele gripa toda semana, né? O que eu faço para melhorar a situação? Essa questão do coração crescido, tem também o negócio do pulmão, né? Que o pulmão às vezes diminui, um cresce mais do que o outro. Tem isso também, né? Tem várias. A gente tá falando aqui de doença genética, né? Congênita, que a criança nasce, a criança não ganhou porque teve contato com ninguém. Quando eu ouço essa pergunta da moradora de Santa Rita, eu ouvi o relato de um coração crescido, um coração grande. Então já me alenta de novo a ideia, Marília, de que ali também já tem uma doença genética, o coraçãozinho crescido. Então, se eu levo em conta que a criança tem coração crescido, eu posso estar de forma automática pensando que ali ela tem favorecimento a ter infecções, talvez, de repetição. Quando eu ouço o relato da gripe, embora a gente saiba que criancinha, quem tem filho, quem tem filho pequenininho sabem disso, tem uma média de 6, 8 viroses, gripes ou resfriados por ano. Isso é esperado. Agora, quando eu ouço o relato de um coração crescido, eu posso querer associar. Agora, quando eu associo a história do coração crescido, eu teria que ter mais documentação porque eu posso ter infecções decorrentes da condição genética dessa criança. Quanto tempo vive uma pessoa com fibrose cística, doutor? Vamos lá. Quando a gente fala da clássica fibrose cística, que é a que eu estou falando aqui agora, que é claro, já foi detectada desde criancinha, antigamente, porque faltava um diagnóstico imediato, porque faltava um suporte adequado à criança, à mamãe e papai, para que fosse dar condições, o tempo de vida era menor e era muito mais comprometido. Hoje, a gente tem uma qualidade de vida de que crianças e adolescentes têm uma qualidade de vida muito diferenciada quando todo o suporte é dado. E mais recentemente, Marília, a gente tem, graças a Deus, nas boas coisas da vida, apesar das dificuldades que a gente percebe, né, ao longo da nossa história como sociedade, mas nós tivemos recente um alento de medicações recém-descobertas que melhoraram consideravelmente a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. E o que é melhor ainda, o SUS, que já vinha discutindo essa medicação, ele conseguiu assimilar essa medicação e essas cerca, 1 a cada 10 mil crianças podem ter fibrose cística aqui no Brasil, e essas crianças que estão distribuídas ao longo do Brasil hoje poderão, é recente isso, bem recente, poderão fazer uso dessa medicação, o que os trabalhos mostram que melhoraram em muito a qualidade de vida dessas crianças, porque elas vão exatamente, entre outras formas de agir, naquela célula que eu falei, naquela proteínazinha que ela é defeituosa por natureza, pela genética. E quando ela remodela para melhor aquela molécula, ela passa, inclusive, como a gente conversou no início, aquele próprio suor, que às vezes a gente falou como a doença do beijo salgado, ela é revertida. Então,
internamente em todos os órgãos também isso acontece. Então melhorou em muito a perspectiva de tratamento de resultado de qualidade de vida para esses jovens e adolescentes que estão distribuídos não só na Paraíba, como no Brasil e mundo. Eu vou soltar mais uma pergunta e quero salientar aqui, gente, que nós estamos falando de fibrose cística, tá? Mas você fica à vontade, né? O nosso pneumologista está aqui, você pode fazer a pergunta que você quiser, porque às vezes tem outras dúvidas, né? Então pode ficar à vontade, tá? Mas nosso assunto é esse, tá? Bora lá. Bom dia, tive Covid ano passado e agora sinto falta de ar. Tem uma alergia, é isso? Alene. Toma alene, remédio. Toma alene, é um remédio? É. E mesmo assim sinto. O que fazer, doutor? Esse alene é o quê? Vamos traduzir que essa paciente teve o Covid, sim, teve a doentada, né? E aí o Covid ele pode ser do bobinho ou mais importante. Certo. Do bobinho, Marília, a maioria das pessoas, sim, de regra eu digo, fez o trabalhinho, foi-se embora e não tem mais nada dele. Certo. E o que teve mais grave, esse sim pode ter sequelas, complicações, e aí sim esse a gente tem que ter um cuidadozinho maior. Eu entendi que ela tem falta de ar. Quando a gente fala de falta de ar, se for do Covid bobinho, por sua vez, eu posso até acreditar que a falta de ar dela não é mais decorrente do Covid bobinho. Sim. Se ela teve um Covid grave, pode ser que seja do Covid grave. Não necessariamente tem um remédio específico para isso. Entre os vários modelos de medicações, eu não tenho um certo. O que é que a gente sabe? Que se eu tive Covid, exemplo, Marília, uma pessoa que seja asmática, que às vezes cansa, não sabe nem bem documentada, essa pessoa pode ter um cansaço, jogar no colo do Covid e tá usando remédio dizendo que é para o Covid, por exemplo, cefrasma. Então essas bombinhas, inclusive a mencionada, que todas elas têm dessa propriedade para aliviar um pouquinho o cansaço e aí essa falta de ar, que talvez seja o tratamento correto, mas aí precisa ter mais informações para a gente separar se o Covid foi grave, leve e ou a medicação específica para essa informação. Tem como evitar a fibrose cística? Porque se é genético, como é que faz, doutor? Vamos lá. Se a gente está falando que é uma doença genética, 20%, Marília, se nós temos 10 pessoas agora numa sala que estão nos assistindo nesse instante, 10 pessoas, 2 têm um pedacinho do que a gente chama gene para a fibrose cística. Mas ele não tem a doença. O que é que vai fazer a doença aparecer? Se ele, por acaso, casar e lá nascer um filho com outra pessoa que também tem um gene, um pedacinho do que a gente está chamando hoje de fibrose cística. Então, quando esse casal se encontra e digamos que eles tenham 4 filhos, certo? A chance desses 4, nascer com a fibrose cística. Então, como é que a gente pode prevenir? Digamos que eu tenho alguém na minha família que tem fibrose cística. Então, já sei que está passeando na minha genética, da minha família, a chance de eu ter aquele pedacinho da fibrose cística. Então, a gente tem serviços que aconselham, que orientam. Eu quero casar. É a realidade. Sim. Então, eu vou rastrear naquela outra pessoa, se naquela outra pessoa também tem, digamos, aquele pedacinho que vai casar com o meu e que pode vir a gerar e nascer a criança com fibrose cística. Sim. É uma das formas que a gente tem que prevenir, entendendo que eu não vou ganhar fibrose cística porque fui no hospital, que peguei uma gripe, que fiquei com cicatriz. É diferente quando a gente só fala a palavra fibrose, mas talvez seja esse gancho, porque a palavra fibrose, quando a gente fala em pulmão, tem várias causas e que algumas delas podem ser adquiridas. Uma boa parcela também é genética, mas algumas delas podem ser adquiridas. Mas é diferente da fibrose cística, que é a que ela falou. A fibrose, tipos de fibrose e uma que seja mais perigosa do que outra? Tipo essa é mais perigosa do que todas? Quando a gente está falando de criança, essa é a doença genética, que, embora ela seja rara, a gente já falou, não está todo mundo lembrando quem conhece alguém, talvez nunca vai conhecer alguém, mas quando a gente fala em criança, essa é a mais grave pela frequência, certo? Ou seja, rara é difícil de encontrar, mas quando a gente encontra desse padrão em criança, essa é a que dá mais prejuízo, digamos, à criança. Certo? Existem outras fibroses. Existe fibrose, por exemplo, aquela que a gente chama idiopática. Idiopática é um nome esquisito em medicina, mas quer dizer o seguinte, ninguém sabe de onde é que veio. E essa idiopática, ela tem outro momento, ou seja, eu estou falando de criança agora, que é a fibrose cística, a idiopática é outro momento da vida, oficialmente acima dos seus 50 anos de idade, com outra história, com outra condição, que às vezes a pessoa não sabe nem identificar. Tem como acabar com essa fibrose ou não?
Ou não tem jeito, vai continuar? Quando a gente quer prevenir, digamos que fosse possível. Vamos lá, o governo federal chama, preste atenção. As famílias ou pessoas que têm fibrose cística chegam aqui, vamos conversar com vocês. Vocês nunca vão poder casar com ninguém que tenha fibrose cística no outro lado. Talvez fosse uma forma mais eficiente de prevenir, mas você está entendendo a dificuldade de se chegar a essa conclusão. Então, a gente vai subentender que a fibrose cística será algo perene na nossa história, tão como a gente tem um monte de doenças, digamos, que a gente ganha do papai, da mamãe, tal lá de trás de alguém. É genética. E vai viver com ela a vida toda. Porque tem muitas doenças genéticas, né, fora essa, que com certeza, né, a criança, ela vai ter. Não tem por onde correr. Se o pai e a mãe têm, acho que não tem por onde correr, não. Ou se o pai ou a mãe não tiver, tipo assim, corre o risco também da pessoa não ter. Por exemplo, uma doença dessa. Digamos que a mãe tem, mas o pai não tem, ou o pai tem e a mãe não tem. A criança pode também correr o risco de vir a ter, mesmo se um dos não tiverem? Entendendo-se que essa doença, eu preciso de um pedacinho do papai e um pedacinho da mamãe, ainda que o pai tenha tudo, se a mãe não tem nada, a criança não vai ter. Mas para a gente chegar a essa informação, como eu falei, a gente tem que fazer uma análise genética, historiar, e aí, por exemplo, esse aconselhamento genético ajuda a isso. A fibrose, ela dói, doutor? Sente algum incômodo? A pessoa sente o quê? A gente tem vários momentos da fibrose cística ao longo da vida, da existência da criança, do adolescente, do adulto jovem. A gente entende que as formas mais clássicas dela se apresentar é por infecção, em especial de pulmão. Tosse, secreção que não para, uma secreção infinita, às vezes acompanhada de um cansaço. Em alguns momentos, dependendo da história, precisa de um suporte de oxigênio. Vai ter uma diarreia, às vezes, barriguinha, precisa tomar umas enzimas, né, que vão compensar, digamos assim, o trabalho do pâncreas, o trabalho do abdômen, que de certa forma ele fica desregulado, tão como o pulmão fica desregulado. Então a dor não é a mais importante, mas pode sim, de repente no meio de infecção de pulmão, pode doer as costas, doer o tórax. Também vai ter, por exemplo, a facilidade, como a gente está falando, perdas de vitaminas, o osso vai desgastar, pode eventualmente, se não tiver no momento adequado da doença, desenvolver osteoporose da dor. Logo cedo, né? E logo cedo. Ou seja, então são vários componentes de evolução da doença. E aí, claro, é momento a momento, história a história, que o paciente eventualmente pode vir a passar por isso. Ok. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Vamos lá, coloca aí, Jai. Marília, meu filho tem 14 anos e desde pequeno tinha uma tosse muito grande, nunca foi curada. Ainda hoje ele tem. O que fazer? Tem alguma coisa a ver a tosse também? Ou só a questão É porque a pneumonia, essas coisas vêm também direto, né? Começa com uma tossezinha aqui, Perfeito. Daqui a pouquinho vai piorando, né, doutor? E aí? Perfeito, Marília. Toda forma que o pulmão quer botar alguma coisa para fora é representado pela tosse. Então você já entendeu que a tosse não é uma doença, é uma consequência. Então, qualquer coisa que esteja dentro quer botar para fora. A fibrose cística também vai querer tossir, vai querer botar alguma coisa para fora, como eu falei agora há pouco, são lesões no pulmão, lesões císticas, que pode querer botar alguma coisa para fora ou, mesmo se ter o que botar para fora, vai tossir. Mas quando eu ouço só uma tosse, que é desde criança, não ouvi nada de outras complicações, como eu falei, nenhuma infecção de pneumonia por repetição, nenhuma alteração, digamos, no resto do corpo, sistêmico, eu já começo a pensar em coisas mais simples, talvez só relacionadas a pulmão. E aí vem uma asma, que a mãe não fechou o diagnóstico, às vezes um refluxo, parece curioso, mas também pode ser razão de tosse, ou uma rinite alérgica, e só com aquele gotejamento de cima para baixo, a pessoa reconhece o pigarro, dali está a tosse. Então são várias causas que essa criança está tendo, hipóteses, e talvez a mãe, não um profissional específico, possa ajudar a fechar finalmente esse diagnóstico. Bom, e se a pessoa não tratar de jeito nenhum essa fibrose, né? O que é que pode acontecer, doutor, com essa pessoa? Ela não tratou, desde criança tem, ninguém cuida, ninguém leva no médico. E aí a criança vai piorando, e aí... A chance de mortalidade logo no primeiro momento da infância é muito alta. Porque é uma doença que, como eu falei, tem aquela proteínazinha na célula, que é o defeito de fábrica, que é o defeito genético, que vai continuar a existir. Eu falei primeiramente em pulmão, sinusite, mas também no abdômen, todo o resto do corpo.
isso vai gerar complicações. Ela pode, por exemplo, vir a falecer de uma pneumonia. Ela pode vir a falecer de uma desnutrição. Aquela diarreia, se já o pâncreas, o abdômen, o intestino, o fígado, por exemplo, a vesícula, eles complicarem com muita intensidade no início e não tiver suporte nutricional, de vitaminas, de vários elementos, né, que deem suporte de qualidade a essa criança, ela pode vir a falecer na primeira infância de forma muito breve, imediata. É possível ter uma vida normal ou vai viver sempre, né, em crise? A pessoa vive em crise o tempo todo. A gente está falando... Ter uma vida assim mais tranquila? Tem algum momento, né, da vida, né, dessas crianças ou até os adultos mesmo que eles têm pelo menos um período mais tranquilo, assim? Tem como viver? Tem sim, Marília. É claro que a gente está falando de forma generalizada sobre o assunto fibrose cística. Eu estou botando esse mesmo guarda-chuva milhares de brasileiros que são portadores dela. Mas quem sabe, quem viu, quem nos assiste, sabe que existe aquele paciente que, inclusive, tem tão branda a doença que às vezes ele desconhece o diagnóstico. Isso. Mas óbvio que a gente está no mês importante, chamado Setembro Roxo, que o objetivo da gente é chamar a atenção. Então, essas crianças e adolescentes, elas precisam ser bem conduzidas. Há momentos que a doença não praticamente existe, os sintomas são praticamente ausentes ou ausentes, mas a gente sabe que sempre existe uma portazinha de um dia, eventualmente, alguma coisa diferente acontecer. Sim. E aí, é claro, quando a gente lembra aos pais, aos jovens, às crianças, tal, quando possível, é de que existem centros que devem estar sempre acompanhando esses pacientes, para que ele dê qualidade de vida. E com esse advento, Marília, que aí foi o gancho, aí graças a Deus, existem coisas boas na nossa humanidade, em que a gente percebe que com o advento dessas medicações, que o SUS trazendo para a sua responsabilidade, é que o tratamento é relativamente caro, mas não caro mais do que qualquer outro desvio de dinheiro que acontece aí fora, certo? Mas são vidas. É verdade. Aí a gente sabe que dá o alento a quem cuida, quem acompanha, ao próprio criança e o adolescente e aos pais e à mãe, porque dá uma sensação realmente, em alguns momentos, da doença calma completamente e a criança, o adolescente, o adulto jovem, volta a ter a qualidade de vida semelhante à que ele tinha perdido, ele sente aquilo uma inovação na sua vida. Maravilha, doutor Alexandre, a gente está com o tempo corrido aqui, né? Temos outras pessoas, mas só para a gente finalizar aqui, essa doença ela pode estar confundida com outra doença, ela pode confundir com qualquer uma outra doença, a pessoa pode pensar que é, sei lá, digamos, uma pneumonia, não é uma pneumonia, é uma fibrose, enfim. Pode ser confundida? Pode, Maria, pode ser confundida. Para quem não entende? Para quem não conhece, quem não tem, pode ser confundida. Só que eu quero acreditar que as pessoas que fizeram o teste do pezinho, da importância, né, já tem esse diagnóstico firmado ainda no colo da mamãe. E aí ele, com certeza, em breve, está sendo encaminhado possíveis referências. Mas pode ser confundido. Uma pequena porção das vezes eu quero acreditar, mas pode sim ser confundido. Ok, obrigada, viu, doutor Alexandre, por sua participação. Um ótimo final de semana. Olha só, a gente vai a um pequeno intervalo, eu volto já, que tem, olha, umas coisas lindas aqui para mostrar para vocês. Eu volto já.